Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, a primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologa a delação da Odebrecht. Com a decisão, a Justiça pode abrir investigações a partir dos depoimentos de 77 executivos da empresa. 300 políticos estão na mira. Uma realidade preocupante. Uma pesquisa inédita aponta que, desde cedo, muitas meninas se acostumam a acreditar que são menos inteligentes do que os meninos. A gente mostra como essa imagem falsa se forma, suas consequências e como evitá-la. A febre amarela avança no país. 500 casos suspeitos da doença foram registrados até agora e 42 mortes estão confirmadas. A investigação atinge 6 estados. A maior preocupação ainda está nas áreas rurais. Com déficit de 360 mil moradias na cidade de São Paulo, ocupações avançam sobre áreas de manancial. Mas não é só quem não tem onde morar que está lá. Condomínios de classe média ignoram a fiscalização e colocam em risco o meio ambiente. O empresário Eike Batista volta ao Brasil depois de negociar a entrega à Polícia Federal. Alvo da Operação Eficiência, Eike Batista estava foragido desde a semana passada e acusado de pagar propina para ter vantagem em negócios no Rio de Janeiro. Maratona de manifestações contra atos de Donald Trump marcam o final de semana. A Casa Branca volta atrás e permite a entrada de quem tem visto permanente no país. Começa falando das meninas. A infância, é fundamental para construir o alicerce do cidadão do futuro. E uma das questões a serem discutidas desde cedo é a igualdade de gêneros. Pois é, as meninas devem sentir e saber que ocupam o mesmo espaço que os meninos e que, como eles, podem sonhar com profissões que exigem habilidades intelectuais intensas, como a ciência e a medicina, por exemplo. O Pedro tem 10 anos, a Luísa tem 4. Como bons irmãos, adoram brincar juntos, seja qual for o brinquedo. Na casa da Yara não tem essa de isto é coisa de menina ou de menino. Eu sempre tentei ensinar para eles que as cores eram para quem gostava delas, os brinquedos eram para quem gostava deles, que a gente pode brincar e usar aquilo que a gente gosta. Os filhos aprenderam a lição. E quem você acha que é mais inteligente, os meninos ou as meninas? Eu não sei, os dois são inteligentes. Fazer como a Yara, estimular um tratamento igual entre os filhos, pode fazer diferença nas questões de gênero no futuro, especialmente no desempenho profissional das mulheres. Uma pesquisa norte-americana mostrou uma realidade preocupante. Logo depois da primeira infância, lá pelos 6 ou 7 anos, as meninas apresentam uma percepção diferente em relação aos meninos. Nessa idade, elas começam a achar que eles são mais inteligentes, apesar das notas serem semelhantes. A pesquisa, publicada na revista científica Science, destaca a influência dos estereótipos para a formação da autoimagem delas. Com os heróis da ficção e os relatos da história como ela é contada atualmente, fica mais difícil acreditarem cedo que são capazes de feitos brilhantes. Os pais são uma influência importante e é preciso que eles tomem consciência da importância desse papel. E a mídia, nós estamos afinal de contas falando aí com a TV, também tem um papel fundamental. A internet tem outro papel fundamental. Os professores, e é importante que os pais insistam para que na escola tenha uma discussão dessas questões, uma discussão crítica dessas questões, para poder ajudar no sentido de precisamos criar meninos e meninas que se considerem igualmente inteligentes, igualmente importantes, igualmente poderosos. Mais de 500 casos suspeitos de febre amarela foram registrados no país até agora. 42 mortes estão confirmadas. A investigação atinge 6 estados. Minas Gerais tem o maior número de doentes. Todos os casos notificados no Distrito Federal foram descartados. Os casos de febre amarela foram registrados em áreas rurais e de mata, transmitidos por 2 mosquitos diferentes. Não há nenhuma evidência de transmissão pelo Aedes aegypti, nem casos em áreas urbanas. Segundo o Ministério da Saúde, há casos notificados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. No total, são 555 casos suspeitos. Destes, 87 foram confirmados. 442 estão em apuração e 26 já foram descartados. Das 107 mortes notificadas, há 42 confirmadas e 65 em investigação. A vacinação contra a febre amarela é recomendada para quem mora ou vai viajar para áreas onde há registro da doença, seja aqui no Brasil ou no exterior. Quem vive na divisa das regiões afetadas pela doença também deve ser imunizado. A febre amarela e o dengue estão entre as doenças que são o tema de um encontro entre o governo de São Paulo e os municípios paulistas, realizado agora pela manhã. Quem acompanhou foi a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana.
Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nesse encontro foram divulgados alguns dados. Há 17 casos suspeitos de febre amarela, agora em 2017, e 6 mortes no estado, só que 4 foram por contaminação em outros estados, não aqui em São Paulo. Tem também 23 casos confirmados de dengue, 1 de chikungunya e nenhum de zika vírus. Nessas 3 doenças não tem nenhum registro de mortes ainda. Eu converso agora com o Dr. Marcos Boulos, que é coordenador do Centro de Doenças da Secretaria de Estado de São Paulo. Professor, o que foi discutido? Qual foi a importância desse encontro de hoje? Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, é fundamental que nós mantenha o pique para diminuir o Aedes no estado. O que tem acontecido é que quando tem mudança de prefeito e de administração, como acontece agora, existe sempre uma tendência a diminuir as ações realizadas anteriormente. O nosso objetivo foi manter as ações e, se possível, implementar mais forte ainda para que nós tenhamos essa queda de Aedes que seja continuada. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Nunca é demais lembrar, cada um tem que fazer a sua parte em casa também, evitando deixar a água parada, para que o mosquito da dengue, da chikungunya e do zika vírus não se prolifere. Aldo. Isso aí, Adriana, obrigado. E os gestores, né? Isso não é um assunto que depende de política, mas depende de ação concreta, tem que fazer a parte deles também. Gabriela. Depois de 2 meses de férias, animar as crianças com a volta às aulas não é das missões mais fáceis, né? Quando acontece uma mudança de escola, então, a ansiedade dos filhos e a dos pais também pode deixar o processo ainda mais complicado. A dor da mudança. A Eduarda e o Pedro Henrique retomam as aulas em um novo colégio nesta segunda-feira. Além deles estarem mudando de escola, eles estão mudando de cidade. No começo, as crianças acho que estavam na empolgação com a gente e ficaram bem felizes, vamos morar na praia, tudo, mas quando chegou lá para escolher escola, para ver a casa, para ver tudo direitinho, acho que principalmente na mais velha bateu um medo maior e agora está batendo aquela insegurança da novidade, né? O pai da Eduarda e do Pedro Henrique, quem diga, sofre tanto ou mais que os filhos. A gente não sabe o que acontece lá dentro, não está debaixo do nosso braço, então... Embora esteja ansiosa para conhecer a nova turma, Eduarda sente saudades dos coleguinhas que ficaram para trás. O coração tá na mão porque eu não sei como é a escola de lá. Medo, ansiedade e insegurança são as sensações mais comuns na volta às aulas, especialmente quando as crianças têm pela frente uma mudança de turma ou a transferência de uma escola para outra. Além da responsabilidade dos professores, os pais têm um papel fundamental na adaptação dos filhos, orienta essa psicopedagoga. A grande possibilidade dos pais é acolher esse sentimento todo, né? Validar essa sensação, acolher primeiro esse sentimento para conseguir conversar, dialogar com essa criança sobre essa mudança. E aí fica tudo mais tranquilo, porque uma criança compreendida pelos pais é uma criança saudável, uma criança que pode aprender, que pode se relacionar. A Secretaria Municipal de Habitação acredita que 300 mil famílias vivem em áreas de mananciais em São Paulo. Isso é um risco para o meio ambiente, mas também envolve uma questão grave, uma questão social grave, porque também fala da falta de moradia na cidade. Casas quase prontas em uma área de mananciais. Esse loteamento clandestino fica do lado da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. São mais de 200 mil metros quadrados, onde foram feitas 2 autuações e confisco de materiais e, mesmo assim, as obras não pararam. Não é uma ocupação popular simples. Segundo, como nós vimos, é uma ocupação liderada por uma pessoa específica, ligada a movimentos aí de ocupação profissional que tomam dinheiro das pessoas. Essa é uma pequena amostra de ocupação ilegal. Apesar dessas áreas serem tomadas por construções de classe média, para a coordenadora do Instituto Polis, essa não é a realidade de grande parte delas. São as áreas que sobram para a população de baixa renda ocupar, já que a gente não tem áreas destinadas para elas na cidade, ou tem poucas áreas destinadas para a cidade. Daqui do alto dá para ver uma quantidade grande de construções irregulares às margens da represa do Guarapiranga, que faz parte do 2º maior sistema de abastecimento da região metropolitana. Os danos causados por essas construções ilegais afetam não só a vida das mais de 5 milhões de pessoas que recebem essa água, mas também o meio ambiente como um todo. Proteger a água,
principalmente em grandes regiões metropolitanas, é proteger o meio ambiente, ou pelo menos aquela parte do meio ambiente que é absolutamente imprescindível para as nossas vidas. Por outro lado, há um déficit habitacional estimado em mais de 360 mil residências na cidade de São Paulo. Só ao longo de 2016, pelo menos 32 ocupações surgiram próximas às represas Billings e Guarapiranga, em áreas administradas pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia. A Secretaria Municipal de Habitação acredita que 300 mil famílias vivem em áreas de mananciais. Resolver esse déficit habitacional e conservar áreas de preservação não é uma questão simples. Tem que fazer um processo de regularização fundiária para que seja possível a gente levar infraestrutura, muitas vezes com soluções alternativas, por exemplo, de esgotamento sanitário, porque é uma área frágil que a gente não vai conseguir passar a rede tradicional, mas que isso vai cuidar do meio ambiente, dos mananciais das cidades e trazer qualidade de vida para aquela população. Quando a gente faz um alerta, você já reparou na sua conta de luz? Você pode estar pagando coisas embutidas sem perceber ali, viu? Moradores de São Paulo estão recebendo na conta a cobrança de 2 seguros que nunca contrataram. E o pior, é difícil perceber essa descrição dos serviços porque ela vem em letras miudinhas e abreviadas. A AES Eletropaulo já informou que o problema vai ser resolvido. Enquanto isso, para o consumidor, fica dor de cabeça. Flávio ficou surpreso quando, ao analisar a conta de luz de dezembro, se deparou com a cobrança de R$ 22,99 referente ao Seguro Mais Tranquilidade Premiada Plus, que vinha pagando desde agosto sem perceber. A primeira coisa que eu fiz foi ligar na AES, a Eletropaulo. Eles me passaram o telefone da MetLife. Eu liguei na MetLife, eles me falaram que não eram com eles, esse seguro. Voltei a entrar em contato com a Eletropaulo me passou novamente o telefone deles, aí ficou nessa, um jogando pro outro. A cobrança aparece de forma tão discreta que fica até difícil perceber, já que muita gente presta atenção apenas no valor total da conta. A descrição do serviço aparece de forma meio truncada em códigos. Quem percebe acaba pagando mesmo assim a fatura, por medo de ficar sem energia. Eu sou obrigado a pagar a conta. Não é um valor que eu posso ir lá como uma fatura de cartão de crédito, né? Falar, não vou pagar isso porque eu não pedi isso. Simplesmente eu tenho que ir lá e pagar. Senão eu corto a minha luz. Além desse seguro de vida, alguns clientes da AES Eletropaulo começaram a perceber na fatura a cobrança de um plano odontológico que eles nunca solicitaram nem autorizaram. O Procon de São Paulo já havia alertado para esse tipo de problema quando, em 2012, a ANEEL autorizou a venda de seguros atrelada a esse tipo de serviço, já que poderia ocorrer corte no fornecimento caso o consumidor não consiga arcar com o pagamento de cobranças indevidas. Quem se sentiu lesado deve formalizar uma reclamação junto à empresa e, se não for atendido, recorrer ao Procon. Nós já notificamos a companhia de seguros e a fornecedora de energia, para que ela justifique e nos dê uma resposta a respeito dessa cobrança abusiva que eles estão fazendo. Olha, em nota, a AES Eletropaulo afirma que a cobrança foi suspensa e que a MetLife, a empresa responsável pela venda dos planos, inseriu a cobrança de forma equivocada. Informou também que o ressarcimento irá ocorrer como determina a legislação. Nota breve de economia, os aluguéis tiveram leve alta na virada do ano. O índice geral de preços mercado usado para corrigir os contratos de locação de imóveis ficou em 0,64% em janeiro. Em dezembro do ano passado, a chamada inflação do aluguel ficou em 0,54%. Nos últimos 12 meses, o IGPM subiu 6,65%. A gente vai para outras notícias nacionais. Fiscalização contra trabalhadores em condições de trabalho escravo em Mato Grosso do Sul. E a Eletrobras pretende reduzir quase a metade o quadro de funcionários, que passaria de 23 mil para 12 mil pessoas. A Eletrobras planeja dispensar 5 mil funcionários por meio de planos de demissão voluntária. O custo previsto é de 2,5 bilhões de reais. O desligamento de outros 6 mil funcionários deve acontecer com a venda para a iniciativa privada de distribuidoras de energia controladas pela estatal.
Fiscalização do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal descobre 11 pessoas em trabalho análogo à escravidão no Mato Grosso do Sul. O grupo estava confinado em uma fazenda e era obrigado a comprar no local comida e produtos de higiene pessoal. Além de instalações precárias, a água fornecida aos trabalhadores tinha indícios de contaminação. Chuva volta a fazer estragos em São Paulo. Uma pedra de 70 toneladas rolou de um morro e ameaça casas em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana. A rocha parou em cima de um carro. Em Avaré, no interior do estado, um motociclista foi arrastado pela enxurrada ao tentar salvar a moto. Apesar de percorrer um longo trecho, ele não se feriu. A chuva também inundou ruas e arrastou carros no centro da cidade. Notícias de Brasília. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, homologou agora pela manhã a delação dos executivos da Odebrecht à Operação Lava Jato. Pois é, com essa decisão esperada e temida por muita gente, o maior acordo de colaboração com o nome de 300 políticos tem valor legal agora e pode ser usado pela Justiça para responsabilizar corruptos. O regimento interno do STF previa a possibilidade da presidente da Corte homologar as delações antes do fim do recesso previsto para quarta-feira. Com a morte do relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, no último dia 19, Carmen Lúcia também poderia esperar para que um novo relator fosse escolhido. A homologação em caráter de urgência atende a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que argumentou prejuízo ao processo caso houvesse demora na admissão dos depoimentos. A decisão incomodou o governo, que tem vários nomes citados. A chamada lista da Odebrecht, em documentos apreendidos pela Polícia Federal, tem o nome de 300 políticos de diversos partidos. 77 executivos e ex-executivos da empresa aceitaram colaborar com a Justiça em troca de redução de pena. O principal delator é Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa. O pai dele, Emílio Odebrecht, também colabora com a Justiça. Com a homologação, agora a PGR deve decidir que investigações serão abertas. Procurado pela Interpol, Eike Batista aparece em Nova York e embarca de volta para o Brasil depois de negociar a rendição com a Polícia Federal. O empresário chegou agora de manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo que trouxe Eike Batista pousou perto das 10 horas da manhã no aeroporto Tom Jobim. Agentes da Polícia Federal retiraram o empresário do avião ainda na pista. Ele desceu segurando uma mala na mão direita e entrou na viatura que o levaria à sede da PF no Rio de Janeiro. Em Nova York, antes de embarcar para o Brasil, Eike Batista disse que está na hora dele colaborar com a Justiça e ajudar a passar as coisas a limpo. O empresário, que já foi um dos homens mais ricos do mundo, é acusado de pagar propinas ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outros investigados, num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que alcança 100 milhões de reais. Essas imagens de Eike Batista que você viu aí são da TV Globo. Uma equipe deles, inclusive, acompanhou o empresário no voo de volta ao Brasil. Depois desse retorno midiático, no qual ele pousou de bom moço, deu até entrevista, dizendo que quer passar tudo a limpo. Eike Batista ficou pouco tempo na Polícia Federal do Rio de Janeiro. De lá foi levado ao IML, onde fez exame de corpo de delito. Agora, há pouco, ele chegou ao presídio Ari Franco, na zona norte da cidade. O ex-bilionário não tem curso superior e, por isso, não tem direito à prisão especial. A seguir, manifestações contra decisões de Donald Trump aumentam dentro e fora dos Estados Unidos e ganham apoio de líderes internacionais. E mais, Roger Federer e Rafael Nadal fazem uma final que entra para a história do tênis mundial. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Fim de semana de caos e protestos nos Estados Unidos depois da decisão do presidente Donald Trump de barrar a entrada de refugiados e de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Diante de tantas manifestações, da pressão de outros políticos e da comunidade internacional, a Casa Branca recuou parcialmente. Apesar de ter mantido o veto, decidiu permitir que os detentores de green card, visto de residência, possam entrar no país, porque a situação estava tão complicada que quem saiu para visitar um parente, por exemplo, a família, não podia voltar. As maiores cidades norte-americanas tiveram protestos significativos com centenas de milhares de pessoas nas ruas. Em Nova York, os taxistas anunciaram uma paralisação como protesto. Nos aeroportos, manifestantes lotaram os saguões de desembarque para recepcionar quem chegava, dizendo que eram todos bem-vindos.
Trump travou uma queda de braço com diversos setores ao aprovar o banimento de refugiados e cidadãos de 7 países muçulmanos. Juízes federais de diversos estados derrubaram a medida, mas o presidente chegou a sugerir que agentes de fronteiras ignorassem as decisões judiciais. A comunidade internacional condenou veementemente a medida. Em um telefonema, a chanceler alemã Angela Merkel lembrou Trump que os Estados Unidos são signatários da Convenção de Genebra, que prevê, entre outras coisas, o acolhimento de cidadãos de países em guerra. Trump defende a medida como forma de manter o país seguro de ataques terroristas, mas analistas dizem que a medida só dá força aos extremistas. 6 pessoas morreram e 8 ficaram feridas no ataque a uma mesquita na cidade de Quebec, no Canadá. 2 homens armados abriram fogo quando fiéis rezavam no local. O governo canadense trata o caso como um atentado terrorista contra a comunidade muçulmana. O ministro de Imigração do Canadá declarou que os muçulmanos são parte do país, são bem-vindos e ofereceu residência temporária aos que forem barrados pelos Estados Unidos. O ex-ministro da Educação da França, Benoît Hamon, vence as primárias do Partido Socialista e vai ser o candidato da legenda à presidência. Hamon derrotou o atual primeiro-ministro, Manuel Valls, no segundo turno. O ex-ministro deixou o governo socialista do presidente François Hollande por discordar da guinada ao centro dada pelo presidente. Mas sua vitória indica que os socialistas querem voltar às propostas mais à esquerda, que sempre foram marca da legenda. Ainda sobre os vistos nos Estados Unidos, muitos estudantes que não tinham green card, mas tinham visto autorização para estudar nos Estados Unidos, saíram agora nas férias do final do ano para visitar a família, também não vão conseguir voltar. Esse veto está mantido e uma das maiores comunidades acadêmicas estrangeiras nos Estados Unidos é de iranianos, um dos países afetados pela medida. Vamos à hora do esporte? Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabriela Maia? Tudo bem, você? Fim de semana, tranquilidade? Tranquilidade. Salve, Aldo. Tudo bem? Bem-vindo. Valeu. Vamos lá, nossa hora de esporte começando essa semana, a semana de muitos estaduais. A gente vai mostrar daqui a pouquinho os gols, mas a gente começa com um esporte que talvez não seja um dos mais comuns, assim, o salto com vara. Não sei se o pessoal lembra do Thiago Braz na Olimpíada Rio 2016. Ele ganhou de novo, vamos ver. O campeão olímpico do salto com vara, de apenas 23 anos, conquistou uma nova medalha de ouro na noite de sábado, ao vencer na França o meeting de Rouen com a marca de 5,86 m. Apesar do polêmico comportamento da torcida brasileira nos Jogos Olímpicos, vaiando o francês recordista mundial Renaud Lavillenie, quando ele se preparava para executar o seu salto, nos Jogos Rio 2016 e também na entrega das medalhas, o público francês não retalhou o paulista e ainda o aplaudiu. Thiago temia mais pelo nível de competitividade nesse início de temporada. Atingir esta marca não estava nos planos. Renaud ficou apenas na 7ª colocação, com 5,5 m, frustrando a torcida local. Na sequência da temporada, Thiago deve competir no dia 5 de fevereiro em Clermont-Ferrand, também na França. A principal competição do ano é o Mundial de Londres, no início de agosto. Pelo visto, não era tão assim a torcida que atrapalhou o francês. Tênis, manhã de domingo no Brasil, noite na Austrália, Roger Federer e Rafael Nadal fizeram uma final para entrar para a história. Vamos ver. Aos 35 anos e sem ganhar um torneio desse porte desde o Wimbledon em 2012, o tenista mais vencedor da história fazia o seu retorno após 6 meses em que ficou parado devido a uma lesão. Federer fechou o primeiro set em 6-4. Nadal sentiu que era preciso fazer mais para derrotar o eterno rival. Mais agressivo, sacou bem e fez 6-3. No terceiro set, Federer errou pouco, acertou esquerdas extraterrenas e abriu 2-1. A chance do espanhol era levar o quarto set e forçar o quinto. Muitos erros não forçados de Roger e 6-3 Touro Miura. Nadal elevou o tênis ao limite e abriu 2-0 logo no quinto set. Quando tudo parecia perdido, a genialidade de Roger Federer deu o ar da graça. Após sequências de igualdades e jogadas de tirar o fôlego, uma bola na linha de fundo do suíço que Nadal pediu o desafio. Na linha. Fim de jogo. Federer vai às lágrimas ao vencer a sua 28ª final em um Grand Slam. Mais um recorde para a conta. Que jogador espetacular. Aliás, a gente tem a chance de ver grandes jogadores, né? André Agassi, Pete Sampras, assim como Federer, Djokovic, Murray, enfim. Jogadores tenistas que sem dúvida nenhuma fazem história. A bola começa a rolar aos poucos pelos campeonatos estaduais. Vamos ver os gols. No Campeonato Carioca, o primeiro clássico, Vasco e Fluminense. Sornosa lançou Henrique Dourado, que ajeitou de calcanhar no gol de Wellington Silva. E também foi do equatoriano a bela jogada e o passe para o camisa 9 ampliar.
Contagem encerrada com Marcos Júnior tocando na saída de Martins Silva. Pelo Campeonato Baiano, após 3 jogos sem vencer e sem marcar gols, o Bahia bateu Jacobina por 2-0 no estádio de Pituaçu. Zé Rafael e Juninho marcaram os gols que tiraram o time de Guto Ferreira do zero da temporada 2017. Pelo Catarinense, exatos 2 meses após o acidente de 29 de novembro com o avião que levava a delegação da Chapecoense, o time enfrentou o Inter de Lages na Arena Condá em busca do bicampeonato. Niltinho e o Wellington Paulista abriram vantagem para o Verdão do Oeste, enquanto Enercínio descontou. Como o Campeonato Paulista ainda não começou, os times realizam amistosos. Palmeiras e Ponte Preta empataram por 1-1. O paraguaio Lucas Barrios abriu o placar para o Verdão, mas Ramon igualou para a Macaca, cobrando o pênalti. Gabriela Maia cornetando o Palmeiras. Sexta-feira começa o Campeonato Paulista, gente. Valeu. Até amanhã, Cadu. Boa semana. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. Amanhã ao meio-dia a gente está de volta. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.